Saber se descrever da forma real é um trabalho quase impossível. Nem sempre nos vemos da forma que somos, mas sim de um ângulo mais positivo ou negativo, o que pode se tornar um obstáculo para os relacionamentos pessoais e profissionais. Conhecer a própria personalidade é uma tarefa difícil para qualquer pessoa. Saber para qual caminho seguir, o que é certo ou errado, tudo isso atrapalha na hora de uma autocrítica, importante em momentos para tomar decisão ou reavaliar uma postura. Essa visão deturpada de si ou cheia de pontos cegos pode fazer com que alguns tenham uma avaliação negativa do que de fato são, denegrindo a própria imagem. Já outras acreditam que possuem muitas qualidades, fazendo com que tenham uma autoconfiança além do normal. As duas situações podem afetar a vida pessoal, como relacionamentos amorosos e com amigos, e até mesmo uma entrevista de emprego. Saber se avaliar corretamente é um dos passos do amadurecimento de cada pessoa. Uma caminhada, muitas vezes longa e difícil. Pois é, esse é o nosso assunto em debate que começa agora. A gente convida você, assinante, a participar aqui com a gente. É só entrar no nosso site, g1.com.br/globonews, ou ligar para a nossa central de atendimento. O telefone é 4002-2884. Deixe lá a sua pergunta para os nossos entrevistados, ou então coloque a sua opinião, seu comentário ou conte a sua história para a gente. O debate está começando agora. Aqui no estúdio a gente recebe a Adriana Gomes, que é coordenadora acadêmica da área de pessoas e do Centro de Carreiras da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito bom dia, obrigada pela presença mais uma vez, Adriana. Obrigada, Ana Paula, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Raquel. Ana, aqui no Rio a gente recebe no nosso estúdio a psicóloga Gisele Aleluia, que vai falar também um pouco sobre esse assunto. Gisele, muito bom dia. Bom dia e muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece a sua participação. Eu queria que a gente começasse falando como é que se forma a imagem que a gente tem da gente mesmo. É uma imagem própria, é uma imagem baseada no que os outros acham da gente? Como é que se forma, em que idade a pessoa tem uma imagem de si mesma? Isso é muito importante. A gente começa a formar a nossa imagem a partir do que as pessoas percebem da gente. E a partir dos nossos sentimentos acerca de nós mesmos. Então, a gente vai tendo esse feedback, essa troca. E o primeiro ambiente é a família. Então, muitas vezes, se a nossa família tem assim, uma expectativa muito alta, muito baixa a nosso respeito, isso tem muita influência. Então, às vezes, o feedback familiar, ele é muito além ou aquém. Quando isso acontece, é realmente uma grande dificuldade para que a pessoa até confie no que ela está sentindo sobre ela mesma, né? E aí isso vai se estendendo ao longo da vida. Você perguntou a idade, isso vai desde que a gente se entende por gente, assim. A gente fala da gente a partir do que as outras pessoas falam e aí a gente vai montando essa autoimagem e autoestima. Adriana, em relação ao desempenho profissional, a autocrítica, ela mais atrapalha do que ajuda, e como reverter isso? Como tornar a autocrítica benéfica para o desempenho profissional? Vai depender muito do grau dessa autocrítica, porque a autocrítica ela vai ajudar as pessoas a se aprimorarem, a se desenvolverem. É um ponto de referência a partir do qual eu posso promover as melhorias necessárias. Quando eu tenho uma autocrítica baixa, ou seja, tudo que eu faço é excelente, maravilhoso, isso pode dificultar o meu relacionamento com as pessoas, porque é o tipo daquela pessoa que se acha, né? As pessoas nem precisam achar que ela é boa, ela se acha sozinha. E isso vai dificultando, porque gera um pouco de arrogância, um pouco de prepotência. E o contrário, né? Quando ela é muito baixa, quando ela não confia no que ela faz, isso vai gerando timidez, uma crítica exagerada sobre todas as atividades, nunca está bom o suficiente, nunca vai atender a expectativa do outro. Isso faz com que ela seja uma pessoa mais introspectiva e que ela seja menos disponível a correr risco dentro do ambiente profissional. Então, para novos projetos, para novas atividades, diria que ela nunca vai ser a primeira pessoa a se propor a fazer alguma coisa. Então, um equilíbrio, né, entre essa super autoestima e essa baixa autoestima gerada pela autocrítica é o ponto essencial. Como se chegar nisso, eu diria que é um trabalho de longo prazo, né? Isso pode melhorar através de feedbacks positivos que se receba das suas lideranças, dos seus gestores, porque um gestor pode contribuir fortemente para que essa autoestima seja rebaixada.
Então, a falta de elogios, a falta de reconhecimento, a crítica excessiva pode realmente abaixar muito a autoestima e a motivação do profissional na relação de trabalho. Adriana, a repórter Renata Beth foi às ruas ouvir se as pessoas têm ou não autocrítica. Vamos ver. Eu acho que eu excedo de vez em quando e não percebo. Como assim? Dá um exemplo. Exemplo assim, brincar demais, tentar fazer o dia da pessoa um pouco mais feliz, talvez ela não esteja preparada para isso. Acho que eu me cobro mais do que as pessoas cobram de mim, então acho que eu tenho autocrítica, assim. Às vezes até demais. Às vezes demais, Muitas vezes as pessoas acham que estão sendo legal e estão sendo só aquele chato, insuportável. E realmente aquele legal dificilmente a gente encontra no dia a dia. A imagem que as pessoas fazem de si mesmas realmente às vezes é muito equivocada, né? Mas por que às vezes a pessoa tem uma imagem tão errada de si mesma? Onde ela pecou aí para que ela formasse uma imagem diferente do que os outros enxergam? Eu creio assim que tudo começa pela família, né? Quando lá o feedback ele não é fiel. Aí a pessoa vai para os outros ambientes e em certos ambientes onde muitas vezes o feedback é muito agressivo, assim, muito crítico, aí a pessoa ela resiste. Ou tem lugares onde não há feedback, ela vai ficando com uma imagem que não corresponde à realidade, tanto positiva como negativa. Uhum. Então, assim, se a gente participa de ambientes onde essa coisa possa ser melhor, mais azeitada, que a gente tem esse treino, a gente vai ficando cada vez mais fiel àquilo que a gente é mesmo, porque a gente não anda com um espelho sempre perto da gente. E os outros são o nosso espelho. Exatamente. Doutora Gisele, por que nós costumamos absorver na memória mais experiências negativas do que positivas? Experiências negativas, um erro, ele persiste na memória, a gente sofre com ele e quando a gente acerta, passa rapidinho. É verdade, você sabe, a gente se sente muito ameaçado, assim. Eu acho que quando a gente recebe uma crítica ou quando a gente leva um susto, o nosso mecanismo de defesa vem à tona, isso fica muito marcante no cérebro. E eu insisto, acho que se a gente vem de uma família onde essas experiências negativas foram muito marcadas, então a gente tende a fazer isso mais. Existem famílias que dão pouca ferramenta para os seus membros para lidar com coisas difíceis, e essas coisas vão ficando acumuladas e aí a gente fica realmente com muita dificuldade de acumular elogio. Né? Uhum. Adriana, o que é pior num profissional em relação à autoavaliação dele equivocada? É aquele que se acha competente, mas não é? Aquele que se acha de fácil relacionamento, mas é uma encrenca no trabalho? O que é pior para as empresas e o que o profissional, como ele deve, né? Em que ele deve se basear para corrigir isso, para enxergar que ele não é aquilo que ele acha que ele é? Bem, eu diria que as duas situações são extremamente complexas. Tanto o cara que se acha, né, que ele não nasce, ele estreia, ele acha que brilha sozinho, é muito difícil porque no relacionamento com as pessoas, ele é uma pessoa que se torna, assim, como é que se diz? Muito arrogante, prepotente, e é difícil de lidar. E também é difícil lidar com aquela pessoa que precisa, você está sempre elogiando, sempre incentivando, porque muitas vezes nem um elogio externo ajuda em relação a essa autocrítica. Porque ela acaba sendo tão exigente com ela mesma que nem o reforço externo muitas vezes ajuda nesse processo de superação. Então eu diria que para as organizações nenhum dos extremos é positivo. Porque um acaba dificultando o trabalho em equipe e hoje uma das necessidades maiores dentro das organizações é efetivamente conseguir trabalhar em equipe e esse profissional que se acha realmente, ele ocupa o espaço demais, ele não deixa as outras pessoas trabalharem, ele acaba sendo um elemento desagregador dentro do time. E a pessoa tímida, ela acaba não contribuindo tanto quanto ela pode e muitas vezes ela tem até competência para oferecer muito mais, mas a crítica pessoal é tão grande que impede que ela consiga se desenvolver muito bem. Então eu penso que assim, para as organizações nenhum dos dois extremos é bom, mas eu acho que a pessoa com algumas orientações, com alguns feedbacks, acho que os feedbacks são muito importantes, o papel do gestor
nessa relação é fundamental para poder desenvolver adequadamente esses profissionais. O feedback, como a psicóloga Gisele, no Rio de Janeiro, falou, os outros são os nossos espelhos. Então, nós precisamos do olhar do outro para nos ajudar a compreender alguns aspectos que não são tão positivos da nossa personalidade. Adriana, a gente já tem participação de assinante aqui, a gente vai ver o primeiro comentário aqui no nosso telão. Para mim, o mais difícil é aceitar críticas, principalmente destrutivas, pois é raro alguém que critique de forma construtiva. A Isonaide mandando a opinião dela, Ana. Raquel, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu perguntei para a doutora Gisele sobre experiências negativas. E quando é o contrário, Adriana, experiências positivas para o profissional, como ele pode transformar isso num lastro de segurança, num lastro de motivação, para aqueles dias não tão bons assim no trabalho, para ele se fortalecer e ter um bom desempenho profissional? A questão é que nós temos uma vozinha interna que ela fica sabotando a gente o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente cresceu num ambiente com muitas críticas, onde as pessoas não tiveram um incentivo muito maior. Essa vozinha interna, ela tende a funcionar como uma sabotadora, inclusive, dos elogios que foram recebidos. Mas eu penso que para dar um salto aí nesse sentido, fazer uma reserva desses elogios e olhá-los de vez em quando ajuda nesse processo de superação, né? Então, sim, eu acho que todos os elogios a gente deve guardar com carinho num lugar especial e acessá-los sempre que for possível, principalmente quando essa vozinha tenta sabotar, né? Porque ela é muito forte. Então, você tem que entrar com um pensamento mais positivo no sentido de neutralizar esse pensamento. Ô, Gisele, a Adriana falou em feedback, né? Que as pessoas se baseiam nesse feedback que é importante para você avaliar o seu comportamento. Mas tem muita gente que recebe esse feedback, mas não absorve. Quer dizer, continua agindo da mesma maneira, né? O que pode mudar, o que faz com que uma pessoa mude a sua autoavaliação? Pois é, eu acho que uma perda, você sabe assim, as pessoas muito resistentes a feedback, elas tentam mudar quando elas começam a não funcionar e aí elas são... Mas elas podem achar que os outros é que estão errados, não elas vão achando isso. A gente diz que é o ponto cego, né? Mas chega uma hora que não funciona. Ou elas acabam sozinhas ou elas mudam. Ou quando elas perdem alguma coisa importante, um bom emprego, um relacionamento, isso pode ser a chance de você fazer uma coisa que você nunca fez, fazer diferente, dar aquela guinada, né? Porque, sem sombra de dúvidas, nós somos seres sociais e precisamos aprender a ouvir as pessoas. E assim, quando a gente aprende a confiar, isso também é uma dica boa, assim, a gente pedir opinião para alguns amigos, assim, eu ouvi isso, o que você acha? O que isso tem de positivo? O que pode me ajudar? Porque até você colocou o comentário que, assim, toda crítica, ela é positiva se a gente souber usá-la, né? A gente pode tirar de tudo alguma coisa boa, desde que a gente tenha um coração preparado para isso. É uma questão de intenção. Sem dúvida, é importante. Ô, Gisele, tem uma pergunta aqui de assinante que chegou para você. É a seguinte, vamos colocar aqui no telão. Como uma pessoa com depressão poderá fazer uma autocrítica numa entrevista de emprego? A pergunta do Gustavo Oliveira. Isso é uma boa pergunta. Primeiro, uma pessoa com depressão precisa tratar a depressão. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de tratar essa doença, que é uma doença tratável e que precisa ser tratada mesmo. Se a pessoa se trata, ela não tem mais depressão. Então, assim, uma pessoa com depressão tem muita dificuldade de enxergar realmente a realidade. Então, é como você perguntar como uma pessoa com problema de vista vai dirigir bem. Não vai, tem que ir no oculista. Então, assim, precisamos diminuir a resistência, ir a um psiquiatra, tratar a depressão e aí vai ficar tudo bem. Adriana, tem mais uma pergunta aqui de assinante para você. Vamos ver qual é. Até que ponto falar a verdade numa entrevista de emprego pode ajudar ou atrapalhar? É a pergunta do Antônio Marcos Silva. Hein, Adriana? Bem, é importante saber que a entrevista de emprego é uma oportunidade para você falar o que você tem de melhor para oferecer a um futuro empregador. Não é aconselhável mentir numa entrevista de emprego, até porque se você não for
a pessoa que você costuma ser, dificilmente você vai segurar essa máscara durante muito tempo. Agora, existe aí, eu não sei se a pergunta dele está muito voltada assim, eu sou sincero mesmo, eu falo tudo o que eu penso mesmo. Existe uma questão de adequação ao local de trabalho, existe uma questão de educação e isso deve se levar em conta. Você está lá num processo formal, onde você vai ser avaliado para atuar numa determinada organização. Então, eu diria, algumas atitudes são esperadas nesse processo de entrevista. Então, avaliar isso muito bem, mas é importante não mentir na entrevista de trabalho. Temos comentário aqui do Marco Loureiro, ele diz o seguinte: na minha opinião, a autocrítica é extremamente benéfica e nos ajuda a sermos pessoas melhores. Aí minha pergunta para você, Adriana, sucesso profissional pede autoconhecimento? Sem dúvida. Não existe, na minha percepção, uma pessoa que se sinta adequada profissionalmente, e sucesso é uma definição pessoal, quando ela não tem autoconhecimento. Porque a pessoa vai fazendo escolhas profissionais mais adequadas à medida que ela se conhece melhor. Então, se eu sei que eu gosto de trabalhar em ambientes abertos, eu gosto de me relacionar e tenho conhecimento disso, dificilmente eu vou aceitar um emprego onde eu fico todo dia olhando para a tela do computador sem me comunicar com ninguém. Então, esse autoconhecimento, sem dúvida, favorece escolhas mais adequadas profissionalmente. Gisele, uma pessoa que se acha muito boa, muito competente, muito interessante, que se vende muito bem de uma maneira como ela não é, essa pessoa tem excesso ou falta de autoestima? Não, ela tem falta de autoestima e excesso de ponto cego, né? Porque a autoestima, ela é fundamentada naquilo que a gente consegue, não naquilo que a gente acha. Então, assim, para um adulto, é muito importante ele ter experiências e formar a sua autoestima em cima daquilo que ele está conseguindo. Tudo no gerúndio, né? Porque a gente não está pronto. Então, assim, se a pessoa acha uma coisa e fica ali na frente do computador e não vai para a rua, então ela não tem autoestima. Ela tem uma autoimagem cheia de pontos cegos, assim, cheia de buracos, com distorções. Cegos de autoimagem, Adriana, orientador de carreira Robert Kaplan, ele diz o seguinte: diz que executivos bem-sucedidos devem ser capazes de listar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quantos profissionais você conhece que conseguem fazer isso com uma leitura fiel da realidade? Olha, essa é uma resposta difícil porque o ser humano, eu costumo dizer, é o único animal capaz de enganar a si próprio, né? Então, essa tomada de consciência, essa clareza em se conhecer, eu diria que é um processo para a vida inteira. É um exercício de autorreflexão, de entender como é que são as suas relações com as pessoas com quem você convive, perceber quais são os seus sentimentos. E eu diria que a maturidade, levando em consideração todo esse processo, pode te ajudar muito nesse autoconhecimento, né? E aí sim, listar com mais segurança quais são seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Agora, é um processo difícil, mas eu acho que vai levando os profissionais aí para um caminho muito mais saudável em termos de qualidade de vida e de posicionamento diante das opções profissionais também. Adriana, numa entrevista de emprego, num processo seletivo, dá para perceber quando a pessoa tem uma imagem completamente equivocada daquilo que ela é, daquilo que ela pode oferecer para a empresa? Num processo como você trabalha com as pessoas, fazendo essa avaliação, né, do perfil profissional de cada uma. Porque tem gente que é muito convincente, né? Raquel, tem gente que é muito convincente mesmo. E quando você é um profissional treinado para fazer entrevistas de trabalho, sem dúvida você consegue perceber isso numa boa entrevista. Eu diria que uma vez eu entrevistei um candidato que eu olhava o currículo e eu escutava ele, não era a mesma pessoa. O currículo dizia uma coisa e ele mostrava uma atitude completamente diferente. Eu diria, o currículo dele era impecável e ele tinha uma postura inadequada, falava inadequadamente, o vocabulário dele não era o mesmo vocabulário do currículo, a linha de raciocínio dele era confusa, enfim. É possível, sim, numa boa entrevista, você identificar uma pessoa que não está muito adequada entre aquilo que ela diz que é, o que gostaria de ser e o que ela é de fato. Muito esclarecedora, Adriana. Adriana Gomes, coordenadora acadêmica da área de pessoas e do Centro de Carreiras da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia.
Super esclarecedor, já estou atrás dos meus pontos cegos, Adriana. Bom dia para você. Fica atenta aí, Ana. Todo mundo Pois é. tem que lidar com os seus, né? Obrigada, Adriana. A gente agradece muito aqui a Gisele Aleluia. Ela é psicóloga e ajudou a gente também a entender mais um pouquinho sobre essa autoimagem. Obrigada, Gisele. Obrigada Até a vocês. próxima. Até a próxima.